Deus bendito, nós te agradecemos pela noite deste dia. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de abrir a Tua Palavra e poder estudá-la. Te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. É a razão para estarmos aqui e para te louvar e te bendizer, ó Deus. Nesse instante pedimos ao Senhor que nos conduza em Tua Palavra. Ensine-nos, mostre-nos o Teu querer. Em nome de Jesus, amém. Então você recebeu aí no grupo do WhatsApp da igreja, você já recebeu o estudo de hoje. Talvez você está assustado com o volume, né? E é bastante. Nós vamos ver do capítulo 6, versículo 8, até o capítulo 8, versículo 1, parte A. Mas não se preocupe, nós vamos até 9 horas. Se até 9 horas nós terminarmos, o que dificilmente conseguiremos, né? Senão nós deixamos para a semana que vem, para encerrar esse trecho do livro de Atos. Ok? Então abra sua Bíblia, deixa sua Bíblia aberta lá em Atos 6, versículo 8. Né? Nós vamos a partir do versículo 8. Os capítulos 6 a 8 do livro de Atos apresentam-nos os diáconos da igreja primitiva, homens que foram instituídos neste ofício para socorrerem aos irmãos necessitados, especialmente às viúvas. Mas, como veremos nesses 3 capítulos, os diáconos também se dedicaram à evangelização. Estevão e Filipe são destacados aqui. Estevão, ele atuou evangelizando em Jerusalém, enquanto Filipe, por causa da perseguição, da grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, conforme capítulo 8, verso 2, ele, indo além para Samaria e depois para o sul da Judéia, pregava com veemência o evangelho, sendo provavelmente o responsável pela chegada do evangelho no norte da África, mais especificamente a Etiópia, conforme capítulo 8, versos 4 a 8 e versículos 26 a 40. Lucas também, ele registra o fato de que Estevão e Filipe realizaram milagres e prodígios. Capítulo 6, versículo 8 e capítulo 8, versículo 6. É importante destacar que os diáconos não usurparam a autoridade dos apóstolos, aos quais cabia a tarefa da oração e do ensino da palavra, conforme vimos semana passada no capítulo 6, versículo 4. Isso porque a pregação do evangelho é dever de todo cristão. Quanto à realização de sinais e prodígios, isso foi cumprimento do que Cristo prometera lá em Marcos 16, 17 e 18, né? Capítulo 16, versículos 17 e 18. Milagres estes que cessaram após a era apostólica, que nos trouxe também a revelação do Novo Testamento, né? Nós cremos que Deus faz milagre. Eu já tenho dito isso para os irmãos em outras ocasiões. Cremos que Deus faz milagre, não tenha dúvida disso. Mas os dons extraordinários, eles cessaram quando os apóstolos morreram. Depois da era apostólica, você não tem quase registro algum desses sinais e prodígios, dons extraordinários. Você quase não, aliás, não se tem registro, um ou outro talvez, mas não da mesma forma como foi no dia dos apóstolos, no dia do Senhor Jesus e no dia dos apóstolos. E o motivo foi, como eu já expliquei para os irmãos, foi por causa da revelação do Novo Testamento. Os 3 grandes períodos proféticos da história do povo de Deus, com Moisés e Josué, nós temos a revelação do Pentateuco e os livros históricos. Depois, com Elias e Eliseu, nós temos os profetas, né? A era profética. E depois, com o Senhor Jesus e os apóstolos, o Novo Testamento. Sinais e prodígios, milagres foram realizados nesses 3 períodos de forma intensa, autenticando a revelação escriturística, né? A revelação das escrituras que Deus concedia ao seu povo. Por esse motivo, hoje nós não temos mais esses dons extraordinários. Por quê? Porque a Bíblia já está revelada, o texto já está fechado, não há mais nada a ser acrescentado. Também não cremos que existam apóstolos hoje em dia, né? Os apóstolos que hoje em dia têm que mudar
acento, né? Não é apóstolo, é apóstolo, né? Porque os apóstolos hoje em dia não passam de pessoas usurpando uma autoridade que foi dada apenas àqueles homens que seguiram o Senhor Jesus Cristo de perto, e o apóstolo Paulo que entrou, né, por último ali, nascido fora de tempo, como ele diz. Mas a partir dos apóstolos não há mais nenhum outro apóstolo, né? Então qualquer igreja, começando pela igreja católica romana e indo por todas as outras neopentecostais que afirmam que os seus líderes são sucessores ou são apóstolos, são um bando de usurpadores, ou, na melhor das possibilidades, ignorantes, não conhecem a verdade. Eu sei que soa grosseiro até isso, mas infelizmente, irmãos, hoje em dia, por falta de conhecimento das Escrituras, as pessoas se deixam levar por qualquer charlatão que se levanta e fala um pouco mais aí macio ao ouvido delas, e elas seguem essas pessoas. Então, cuidado, né? Voltando aqui para o nosso texto, este trecho do livro de Atos nos leva a pensar sobre uma vida que vale a pena. Então, esse é o título desse trecho, do capítulo 6, versículo 8, até o capítulo 8, versículo 1, parte A. As pessoas nos nossos dias estão cada vez mais empenhadas em encontrar um sentido para a vida, né? Algo pelo qual vale a pena viver. Para isso mesmo, elas são capazes de qualquer coisa para alcançar esse objetivo na vida delas, encontrar um sentido pelo qual vale a pena viver. Elas são capazes de qualquer coisa. A única coisa que elas não são capazes é enxergarem que estão presas em seu próprio egocentrismo, né? Estão em torno da sua própria vontade, vivendo em torno do seu próprio umbigo. Elas querem ser felizes a qualquer custo, colocam a vontade delas acima de tudo e de todos. Mas que tipo de vida é a vida que vale a pena ser vivida? A vida que vale a pena ser vivida, que vale a pena ser buscada com todas as nossas forças, é uma vida para a glória de Deus. E é isso justamente que vemos aqui na vida de Estevão. Ele viveu uma vida que valeu a pena, pois glorificou a Deus nas seguintes áreas. Primeiro, com sua postura. Capítulo 6, versículo 8 ao versículo 15, diz assim: Então Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, e dos da Cilícia e Ásia. Discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo-o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram: Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Nos versículos 8 e 10, nós vemos Estevão como um instrumento nas mãos de Deus, realizando aí sinais, prodígios, grandes sinais entre o povo, né? E além de ser um vigoroso pregador do Evangelho, pois seus inimigos não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito. Observe, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, pelo qual ele falava. Uma das características dos diáconos é que eles deveriam ser cheios, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. E aqui nós vemos Estevão dando provas de que ele era um homem cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Somos informados de que os membros da sinagoga dos libertos, né, junto aí com a sinagoga dos libertos, sirineus,
dos alexandrinos, dos da Cilícia e da Ásia, né? Eram judeus, eles pertencentes a essas sinagogas, eles então se opuseram a Estevão e espalharam, no ano 63, Pompeu, cumprindo as ordens do imperador romano, prendeu muitos judeus na Palestina. Nos anos seguintes, eles foram libertos, por isso que eles levam o nome de a Sinagoga dos Libertos. Eles se espalharam pela Ásia, África e Oriente. Em Jerusalém, eles construíram sua sinagoga, que ficou conhecida como a Sinagoga dos Libertos. Eles se opuseram à fé cristã e, não conseguindo calar Estevão, e muito menos com algo que fosse verdadeiro, eles subornaram a muitos que, depondo mentirosamente contra Estevão, acusando-o de blasfêmia. Grande tumulto se levantou no meio do povo, a ponto de agarrarem com violência, isso que significa arrebatar, agarraram ele com violência, levando-o perante o Sinédrio. Um julgamento fraudulento foi instaurado, no qual serviram-se de testemunhas falsas e falsas acusações para incriminá-lo. Diante dessas acusações mentirosas e de seus algozes, o que se via em Estevão era um rosto como se fosse rosto de anjo, um semblante sereno. O que seria esse rosto de anjo aqui? Os exegetas, eles se dividem quanto a esse assunto, quanto a esse ponto. Uns dizem que se via no rosto de Estevão um fulgor da glória de Deus, de sorte que seu rosto resplandecia. Quem esboça essa ideia é Simon Kistemaker. Outros, por sua vez, entendem em sentido figurado, ou seja, a comunhão que Estevão tinha com Deus deu a ele tanta serenidade e calma nesse momento, que seu semblante refletia a experiência de alguém que estava sempre na presença de Deus, como os anjos, E essa é a de Howard Marshall, que esboça essa interpretação. Seja como for, os sinedristas, os membros do Sinédrio, perceberam tal coisa e mesmo assim não atinaram para o que estava acontecendo ali e nem temeram a Deus. Estavam tão cegos de ódio, se sentindo tão ameaçados por esses seguidores de Jesus, que eles não perceberam a pessoa de Deus na vida de Estevão. Seja qual for a interpretação que se dê aí para o rosto como rosto de anjo, eu particularmente fico mais com a segunda, a que reflete a comunhão dele com Deus e a serenidade que ele tinha naquele momento. Depois nós vamos ver no final da vida dele, quando ele está sendo apedrejado, ele vê o céu aberto e ele vê a glória de Jesus, vê a glória de Deus e o Senhor Jesus em pé ao lado do trono de Deus. Mas nesse momento aqui eu particularmente entendo que aqui se refere à comunhão que ele tinha com Deus. E justamente porque ele tinha comunhão intensa com Deus, justamente porque ele era cheio de sabedoria e do Espírito Santo, ele se manteve tão sereno diante de testemunhas falsas, um julgamento fraudulento, acusadores inescrupulosos, porque quem lança a mão de falsas testemunhas e de falsas acusações não tem escrúpulo nenhum. E mesmo assim ele se manteve sereno diante dessas ameaças. A postura de Estevão era de alguém que estava sempre na presença de Deus. Ele não se importou com as acusações e testemunhas falsas. Em todo tempo, seu semblante mostrava sempre para quem ele estava olhando. Estava olhando para Deus. Em sua vida, eu pergunto agora a você, meu irmão, essa mesma serenidade, fruto da intensa comunhão com Deus, pode ser vista especialmente em situações difíceis e ameaçadoras? Será que nós temos vivido isso? Será que nós temos mostrado essa serenidade em meio às situações mais difíceis da nossa vida? Quando você deixar de contemplar a Deus
por meio de uma comunhão intensa com Ele, certamente você se deixará amedrontar pelos inimigos. A sua postura como crente, meu irmão, é manter-se sereno diante de inimigos furiosos. Essa é a nossa postura, deve ser a nossa postura. Se quisermos glorificar a Deus com a nossa postura, devemos agir como Estevão agiu. Mas essa mesma serenidade só será possível quando o seu e o meu coração estiverem em intensa e íntima comunhão com Deus. O que fica claro para nós nessa atitude inicial aqui de Estevão, é a sua intensa comunhão com Deus. Vamos em frente. Estevão também glorificou a Deus com o seu conhecimento. Esse é o maior trecho, né? Praticamente o capítulo 7 inteiro, né? Do versículo 1 ao versículo 53. Eles acusaram Estevão, basicamente, 3 coisas: de blasfemar contra a lei, no caso a pessoa de Moisés, representado na pessoa de Moisés, contra o culto a Deus, representado aqui no templo. Eles acusaram Estevão falsamente, né, de ameaçar destruir o templo, e assim também de blasfemar contra Deus. Então, blasfemar contra Deus, contra o templo e contra Moisés. Blasfemar contra Deus, contra o culto do Senhor, que era celebrado no templo, e contra a lei do Senhor, representado na pessoa de Moisés. E assim, então, nós temos Estevão respondendo, rebatendo a cada uma dessas acusações, aqui nos versículos 1 a 53 do capítulo 7. E eu vou pedir que os irmãos leiam, né? Para não ficar cansativo aqui, eu vou pedir para os irmãos lerem os trechos. Conforme eu pedi, os irmãos vão lendo, por favor, os versículos, né? Então, primeiramente, ele mostra que Deus é o Deus que se revelou. Primeira parte da resposta dele, rebatendo a essa acusação de blasfemar contra Deus, Estevão mostra 3 verdades sobre Deus. Primeiramente, Deus é o Deus que se revelou. Alguém lê para nós, capítulo 7, versículo 1. E ele então mostrou-lhe que o Deus a quem ele anunciava era o Deus de seus antepassados. E aí, mostrando que Deus é o Deus que se revelou, ele fala então dos antepassados. Ele fala primeiramente de que Deus se revelou a Abraão. Alguém leia, por favor, do versículo 2 ao versículo 8. Estevão respondeu: varões e irmãos pais, Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Até o 8. Não saís da terra, esse caminho foi habitar em Harã. E daí, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra que agora vós está. Nela, não lhe deu herança, nem espaço por terra, mas prometeu dar-lhe a vossa terra, e depois dele a sua descendência, prometeu um filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, e seria escravizado e maltratado por 400 anos. E eu julgarei a nação da qual foram escravos, e depois disso sairão daí, e servirão neste lugar. Então me levaram a circuncisão, assim a Isaac, e Abraão se circuncidou ao 8º dia. Isaac concebeu Jacó, e este dos patriarcas. Então nós temos aí, Deus se revelou a Abraão primeiramente lá na Mesopotâmia, depois em Harã e depois na Palestina. Em todas estas vezes Deus reafirmou sua aliança com Abraão por meio da sua promessa, a qual Deus cumpriu. Obviamente aqui nós estamos resumindo, né? Estevão, ele estava resumindo aqui toda a história dos patriarcas, né? Então estamos pensando apenas as partes mais importantes, né? As mais que se destacam. Deus se revelou a Abraão. Abraão não conhecia Deus. Deus se revelou a Abraão lá na Mesopotâmia, lá em Ur dos Caldeus, Mesopotâmia. Se Deus não tivesse revelado a Abraão, se Deus não tivesse revelado a nós, nós jamais o conheceríamos. Partiu de Deus revelar-se a nós.
Deus não é uma invenção dos homens, como dizia Nietzsche e outros malucos aí, né? Outros filósofos malucos, outros ateus, que Deus é uma invenção da mente humana. Não. Deus se revelou a nós, se revelou aos seus servos, começando ali com Abraão, né? Só conhecemos Deus porque Ele quis se revelar a nós. Estevão continua agora mostrando que Deus se revelou aos patriarcas, verso 9 a 19. Quem achou, quem quiser pode ler para nós, por favor. Deus se revelou com misericórdia, livrando o seu povo da mortandade por causa da seca e conduzindo cada momento da história, levou primeiramente José para o Egito, depois toda a família de Jacó. Então aqui nós temos o resumo da história de Jacó e seus filhos, mais especificamente José no Egito. Então Estevão resume, mostrando aqui que Deus se revelou aos patriarcas. Observe que ele está rebatendo a acusação de que ele blasfemou contra a lei de Moisés. Ao falar da revelação de Deus a Abraão, depois aos patriarcas e agora ao próprio Moisés, então Estevão está mostrando para o Sinédrio que ele cria na lei do Senhor, ele obedecia a lei do Senhor como palavra de Deus. Aquela acusação era mentirosa, né? Nos próximos versículos, Estevão rebate as acusações de ter blasfemado contra a lei de Moisés. Então ele veio falando da revelação de Deus a Abraão, aos patriarcas, até chegar em Moisés, porque em Moisés foi dada a lei. E agora então ele defende: não, eu não estou blasfemando da lei do Senhor, da santa lei de Deus. Deus se revelou a Moisés, versículo 20 ao versículo 40. Quem achou, quem quiser pode ler para nós, versículo 20 ao versículo 40. Nesse tempo nasceu Moisés, que era famoso aos olhos de Deus por 13 meses. Foi ele mantido na casa de seu pai, quando foi exposto à filha de Faraó, o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, filhos de Israel. Vendo como tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando os egípcios. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos viveriam, e Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam por reconduzi-los à paz, dizendo: homens, aos seus irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia ao próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem o Egito? A estas palavras fugiu, tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos.
Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo com orientação de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus tremendo de medo. O Deus de Abraão. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-lo. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu inimigo e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade em Deus? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que apareceu na sarça. Este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Fale-nos Deus que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que ia acontecer. Então aqui nesse trecho, do versículo 20 ao versículo 40, Estevão faz um resumo da vida de Moisés, de 40 em 40 anos, né? Os três momentos, os três 40 da vida de Moisés, né? Os primeiros 40 anos de sua vida lá no Egito, onde ele foi educado na ciência, em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e ações quando ele foi ali resgatado pela filha de Faraó. A história, eu não vou aqui me deter nos detalhes da história que Estevão registra aqui, né, que ele fala, porque eu quero focar nas lições que nós vamos tirar disso. A história bíblica você já conhece, né? Então Estevão faz um resumo e fala os primeiros 40 anos da vida de Moisés, quando ele foge do Egito, porque ali ele viu um egípcio maltratando um judeu, e ele toma as dores do seu patrício e mata o egípcio. Aí no dia seguinte ele vê dois judeus lá se estranhando, e quando ele tenta defender, a história você conhece, ele é acusado de assassinato, então com medo ele foge. E aí começam os segundos 40 anos da vida, os próximos 40 anos da vida de Moisés, onde se deu a peregrinação nas terras de Midian, onde ele se encontra com a família de sua esposa, né? E mora com o seu sogro Jetro, mais à frente em Deuteronômio é chamado de Reuel, né? Reuel e Jetro é a mesma pessoa, são dois nomes diferentes para a mesma pessoa, é o sogro de Moisés. E ele constitui família, tem 2 filhos com Zípora, ele se torna então um pastor de ovelhas, cuidando das ovelhas. E até que, num certo dia, ali no Monte Sinai, Deus se revela a Moisés por meio da sarça. E nessa autorrevelação divina, ele, ali, quando fala do anjo do Senhor que assistiu Moisés na libertação do povo, obviamente é uma referência ao Senhor Jesus Cristo, que acompanhou o povo de Israel por todo o deserto. Paulo vai falar sobre Jesus depois, fala da pedra que acompanhou o povo no deserto, e essa pedra era o Senhor Jesus. Então aqui nós temos a revelação de Deus a Moisés, e esses 40 anos, então, em que Moisés passou em Midian, sendo preparado por Deus. Com 80 anos, então ele começa
a obra para a qual Deus o havia preparado a vida toda, né? Bem, isso dá um outro estudo. Eu quero focar aqui nas ações, nas palavras de Estevão. Deus o chamou Moisés para ser o chefe libertador com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. E assim Moisés parte para os últimos 40 anos da sua vida, que é conduzindo o povo à terra prometida, né? Depois que Estevão mostrou os últimos 40 anos da vida de Moisés, os quais ele empregou na libertação e estabelecimento do povo de Israel em Canaã. 2 pontos muito importantes, veja bem, Estevão falou tudo isso, ele construiu o argumento dele para chegar neste ponto aqui, para defender a lei de Deus, para defender o Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele diz. Primeiramente ele fala da profecia de Moisés, lá no versículo 37, a qual aponta para Cristo, que deveria ser o grande profeta, maior do que Moisés, e também a rejeição, outro ponto, a rejeição de Moisés por parte do povo, assim como Jesus também foi rejeitado pelo povo. Tudo que o Estevão esteve falando aqui na sua resposta, era para chegar nesse ponto aqui, para mostrar para o povo que esse povo era um povo de dura serviço, porque assim como seus antepassados rejeitaram Moisés, eles agora rejeitaram o Senhor Jesus, né? Assim, os judeus que se gabavam de seguir a Moisés tiveram que encarar o fato de que nem eles, nem seus antepassados obedeceram a Moisés, como diziam obedecer. Se tivessem obedecido a Moisés, teriam recebido a Jesus, porque Moisés profetizou a respeito de Jesus. Virá após mim um profeta semelhante a mim, a quem vocês deverão obedecer, né? Obviamente, quando Moisés fala que Jesus seria semelhante a ele, não está dizendo que ele era igual a Jesus. Ele está dizendo o seguinte, que encabeçará o meu povo, que levará o povo de Deus ao desfecho da sua história, ao objetivo da sua existência, né? Outra verdade que Estevão mostra sobre Deus é que Deus é o Deus que se afastou, né? Deus é o Deus que se revelou e agora é o Deus que se afastou do seu povo. Estevão continuou mostrando-lhes que Deus se afastou do povo. Alguém lê o versículo 41 a 43. Então veja bem, aqui nesses versículos, Estevão mostra que Deus um dia se afastou do seu povo, né? No versículo 42, mas Deus se afastou. Por que Deus se afastou do seu povo? Porque o seu povo se afastou de Deus, constituindo para si ídolos com as suas próprias mãos, prestando um culto fraudulento, um culto idólatra a um ídolo, um objeto de ouro, num bezerro de ouro. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o fato de que muitas vezes Deus, Ele age assim. Ele alerta, Ele ensina, Ele aponta a direção, Ele alerta quanto ao perigo, Ele aponta o caminho certo e mostra o caminho errado do qual nós devemos nos afastar. Mas se nós não dermos ouvidos a Deus e insistirmos no nosso erro, Deus se afasta. Lá em Romanos capítulo 1, Paulo fala do momento em que Deus entregou tais homens às suas próprias paixões,
Por causa da idolatria, eles receberam em si mesmos a merecida punição do seu erro, que no caso ali era o homossexualismo. A gente sempre acha que ali está falando da AIDS, não tem nada a ver. Ali em Romanos capítulo 1, o homossexualismo é a merecida punição do erro do pecado de idolatria. Porque não existe coisa mais vergonhosa para um homem ou para uma mulher do que se enveredar pelo homossexualismo, porque isso é uma inversão completa do propósito de Deus na vida da pessoa. Um homem ou uma mulher que se entrega ao homossexualismo, ao lesbianismo, no caso das mulheres, é uma inversão da natureza. E Paulo diz que ali é a merecida punição do erro deles. Pesado isso, né? Hoje em dia, o homossexualismo, até muitas igrejas estão abraçando essa bandeira, né? E dizendo, não, é possível alguém nascer homossexual. Isso aí é questão de genética, já estão até dizendo isso. Não tem nada de genético nisso. A única coisa na genética que está aí é o pecado. Isso é muito sério, irmãos. Muito sério e muito triste. Mas aqui no caso, Estevão mostra que o povo de Israel ali no deserto fez ídolos com as suas próprias mãos. E observe, alegrando-se com as obras de suas mãos. Os ídolos que nós construímos para nós trazem, a princípio, alegria para nós. Né? Vou falar de uma coisa que eu gosto muito: carro. Gosto de carro. Né? Gosto de carro. O dia que eu comprar uma Ferrari, nunca vou comprar, mas o dia que eu comprar uma Ferrari, né? O dia que eu comprar tal carro, é um ídolo. Eu não observei quantas horas, quantos dias, quantos anos da minha vida eu desperdicei só porque eu queria realizar esse sonho de ter aquele carro. E aí, quando eu adquiri aquele carro, eu descobri que eu estava diante de um ídolo. Um exemplo, tá? Ídolo pode ser qualquer outra coisa, pode ser um sentimento, um sonho. Não? Meu sonho é estudar na faculdade tal, né? Fazer a faculdade tal, e nunca consegue passar no vestibular. Está com 40 anos, mas quer ser médico, quer ir para a faculdade de medicina. Já estava na hora de acordar para a vida. Não é? Será que Deus te quer médico mesmo? Né? Pode ser o desejo de ser respeitado. Olha, aqui na igreja quem manda sou eu sou o pastor e todo mundo tem que andar do jeito que eu quero, e fim de papo. Quem não quiser cai fora. O desejo de ser respeitado. Que história é essa, Moisés? Você foi pedir conselho para outro pastor, você não tem pastor não? Bem, na verdade não é porque eu estou cuidando do Moisés, é porque eu estou com ciúme. Ídolos, são ídolos que a gente põe no nosso coração. Um filho que tanto a gente esperou para ter, de repente vem, e a gente, ao invés de criar uma criança, a gente cria uma criança. A gente faz todos os gostos dele e não diz não para ele jamais, faz toda a vontade dele. Pronto, estamos criando um projetinho de marginal. Meus irmãos, a coisa... Ídolo é a coisa mais fácil que tem da gente fazer. Tão fácil é que a gente faz com as próprias mãos. A gente não precisa nem de ajuda. A gente mesmo faz. E no momento em que a gente está diante desse ídolo que a gente fez, a gente fica feliz, a gente se alegra. Eu conquistei isso. E o que nos parece uma conquista, uma simples conquista, ou uma conquista do nosso coração, a bem da verdade é um culto que nós estamos prestando àquele ídolo. Tome cuidado, seu coração, o meu coração tem muita facilidade de criar ídolos. Quando você quer uma coisa e está disposto a fazer de tudo para alcançar isso, cuidado. De repente não é um seu sonho que você está realizando, de repente é um ídolo que você está criando. E quem foi que disse que você tem que realizar os seus sonhos?
Mostre para mim um versículo na Bíblia que diz que você tem de realizar os seus sonhos. Um só. Toda vez que a Bíblia fala do assunto, ela fala de fazermos a vontade de Deus. Mas Deus é tão bom que Ele diz: se você se agradar de mim, eu realizarei o que deseja o seu coração. Veja bem, Salmo 37, quando Deus diz isso, Ele está dizendo o seguinte: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Acontece que alguém que se agrada de Deus, os desejos do coração dessa pessoa serão desejos que glorificam a Deus, serão desejos relacionados à vontade de Deus e não à vontade própria. Estevão era um homem assim, vivia para a glória de Deus. Seguindo em frente aqui, então, todo o castigo sofrido nos dois cativeiros, o cativeiro assírio e babilônico, todo esse castigo foi resultado da idolatria do povo. Deus havia avisado o povo que Ele haveria de castigá-lo, e castigou, porque o povo não abandonou o pecado. Porque os filhos de Israel quiseram apegar-se aos ídolos, Deus se afastou e os entregou à sua idolatria estúpida, cega e demoníaca. Sabe a história do filho que queria sorvete? Ah, mãe, não aguento mais comer essa comida que a senhora faz. Aí a mãe falou assim: então o que você quer? Sorvete. Você quer sorvete? Tá bom. Manhã cedo, café da manhã, sorvete, almoço, sorvete, janta, sorvete. Ele, oba, delícia. Primeiro dia, café da manhã, aquela taçona de sorvete. 9 horas da manhã, estava comido de fome. Mãe, estou com fome. Não, espera, o sorvete é só ao meio-dia. Meio-dia, mais uma taçona de sorvete. À noite, mais uma taça de sorvete. Ele se sentiu o filho mais privilegiado do mundo, porque agora ele estava só tomando sorvete, que ele gostava. No dia seguinte, café da manhã, sorvete. Almoço, sorvete. Janta, sorvete. No terceiro dia, mãe, eu não aguento mais sorvete, mas tem dó. Cadê um pão com mortadela, um pão com manteiga? Pode ser pão com mortadela também, não sei, né? Vai querer apetista. Pão com manteiga. Cadê o arroz com feijão e o bife no almoço? Né? Cadê a janta? Não, só sorvete. Só sorvete. E assim foi uma semana tomando sorvete, até que ele não aguentou mais e começou a pôr tudo para fora. Você teria coragem de fazer isso com seus filhos? Teria coragem, Nádia? Eu acho que você teria. Eu também. Mas sabia que Deus fez isso com o povo? O povo, não aguentamos mais esse pão vil. O maná que Deus dava misericordiosamente todos os dias, eles chamaram de pão vil. Deus falou: vocês querem carne? Então tá bom. Fez uma revoada de codornizes, passaram ali, e eles comeram carne, mas comeram tanta carne que a Bíblia diz que saíram pelos narizes deles. Tanto que, ou seja, é uma hipérbole, é um exagero. Eles comeram tanto que ficaram enfastiados, e começaram a passar mal. E muitos até morreram. É isso que você quer? Então coma, toma mais um pouquinho. Cuidado. Dizem por aí: siga a voz do seu coração. Cuidado, não siga o seu coração. Se você seguir o seu coração, você não seguirá a Deus. Você vai se afastar de Deus e Deus se afastará de você. Obviamente Ele fará isso para te disciplinar. Mas não queira experimentar a disciplina de Deus. Não queira experimentar a disciplina de Deus. Ainda que ela seja demonstração do amor dele para com seus filhos, mas é algo terrível. Israel, os judeus passaram 70 anos na Babilônia. Muitos deles nem voltaram para Jerusalém. Muitos deles só
pegaram passagem de ida, foram para Babilônia e nunca mais voltaram. Outros vieram da Babilônia e nunca conheceram Jerusalém, conheceram na volta, porque nasceram na Babilônia. 70 anos como escravos. Cuidado. Não podemos nos esquecer nunca do fato de que Deus, por vezes, entrega os homens a si mesmos para a sua própria destruição. A quem ou que adoramos, nos assemelhamos. Lembra lá do Salmo 115, versículo 8? E também o Salmo 135, né? Os ídolos têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm nariz, mas não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles todos quantos os fabricam e os adoram. Preste atenção, a quem ou ao que você adora, você se tornará semelhante. Um homem que vive em torno do dinheiro, que ama o dinheiro, que adora o dinheiro, se tornará tão frio quanto uma nota de papel. Um homem que se entrega à promiscuidade, ao adultério, à prostituição, ele se torna tão estragado e podre quanto as relações que ele tem. Por isso que lá em Romanos 8, 28, 29 e 30, o apóstolo Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, que propósito é esse para o qual todas as coisas cooperam para o meu bem? Serem conformados à imagem de Cristo, para que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Lembra que quando o pecado entrou lá no homem, lá no Éden, a imagem de Deus no homem foi totalmente deturpada, foi totalmente depravada no homem. O homem se tornou totalmente depravado. A imagem e semelhança de Deus nele, ou seja, o caráter de Deus nele foi deformado por causa do pecado, totalmente depravado por causa do pecado. Cristo, quando ele converte o pecador e o transforma em filho de Deus, ele restaura o caráter de Deus. Ele restaura o seu próprio caráter no caráter do seu filho. Sermos conformados à imagem de Jesus é sermos restaurados à imagem e semelhança de Deus, que o pecado atrapalhou e deturpou. Todas as coisas na nossa vida cooperam para esse bem, para esse propósito. Todas as coisas. Mas isso só na vida daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos em frente. No trecho seguinte, né, do versículo 44 a 43, a 53, eu vou deixar para a semana que vem. Vou parar aqui. Estevão, nesse trecho, ele vai rebater as acusações de que ele blasfemara contra o culto, ali simbolizado no templo, né, apontando para o templo, quando disseram que ele havia profetizado que ele destruiria, o templo seria destruído, né? Quem fez essa profecia foi o Senhor Jesus, e de fato o templo foi destruído mesmo no ano 70 depois de Cristo. Mas esse trecho eu vou deixar a partir de semana que vem. Marque aí o capítulo 7, versículo 44 em diante. Aí semana que vem nós terminaremos a partir do versículo 44 até o capítulo 8, versículo 1. Tá ok? Tá certo? Para não estendermos. Eu falei que até 9 horas, já estendi mais 10 minutos. Que fique para nós essa lição hoje, irmãos. Cuidado com o que o seu coração deseja. Adestre o seu coração para querer e para desejar as coisas de Deus, o próprio Deus. Apegue-se ao Senhor. Apegue-se ao Senhor. Só assim o seu coração não se afastará e nem buscará ídolos criados pelas suas próprias mãos, que poderão trazer
essa desobediência poderá trazer sérias consequências para a sua vida. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos ajude e que vivamos sempre para a glória dele. Amém.